Se você sente que você perdeu a capacidade de fazer planos, a capacidade de sonhar, se você sente que a vida não tem mais graça, que, poxa, para que adianta tentar fazer todo esse esforço se, poxa, se você não sente nada de bom, se está tudo tão difícil e que não tem nada que ninguém possa fazer para melhorar, se você sente angústia, uma tristeza profunda às vezes, do nada, ou uma irritabilidade, se você se sente culpada porque você não devia estar sentindo tudo isso, ou você sente um fracasso, um peso para os outros, uma pessoa, enfim, uma pessoa inútil, uma pessoa que não dá valor para as coisas. E se isso faz com que você não consiga enxergar o futuro mais brilhante, aliás, que você não consiga enxergar um futuro nenhum, isso provavelmente quer dizer que você está num quadro depressivo. Esses pensamentos são pensamentos característicos de um quadro depressivo, que faz com que a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso comportamento se altere. Para dar um exemplo, então, de que como isso acontece, né, eu vou usar o exemplo de uma aluna, que foi uma aluna do treinamento para mentes depressivas, que é um tratamento online que é cientificamente comprovado para tratamento da depressão sem o uso de medicações, e depois ela foi no meu consultório também, né? Eu vou dar um nome fictício para ela, vou dar o nome de Jaqueline. Eu não chamo Jaqueline, mas Jaqueline é a esposa do meu tio, aí resolvi chamar ela de Jaqueline, e ela era médica. Os médicos, em geral, são pacientes que não são muito fáceis, porque, bom, eles têm acesso a muito remédio, né? Isso bagunça bastante. Mas ela era uma médica, eu tinha 48 anos, ela trabalhava como clínica e ela trabalhava como intensivista também, né? Numa UTI, o que é algo que é, enfim, bastante difícil, mas não é tão saudável para questões do sono, né? Porque ela ainda dava plantão à noite, mas ela gostava de fazer. E isso, ela era casada, tinha 2 filhos que eram médicos já também, né? Eram médicos, já estavam na residência. E o marido dela, no começo de 2022, teve uma Covid bastante grave, teve um quadro de Covid que precisou ficar internado, se eu não me engano foi entubado, teve um quadro onde de fato eles passaram bastante, um susto bastante alto, né? Mas ele se recuperou bem, fez um período de fisioterapia, de fisioterapia motor, respiratória, e ficou bem, sem sequelas. O marido dela não era médico, o marido dela é engenheiro, mas ele ficou bem. E o fato é que ela, 3 meses mais ou menos antes dela procurar, ela tinha tido uma fratura no número aqui no ombro, né? Basicamente, ela teve isso em casa mesmo, pegando algum tipo de objeto, e ela escorregou e caiu com o braço esticado, deu essa fratura no úmero. Antes de continuar o vídeo, eu quero te fazer um convite rápido, mas muito especial. Aqui embaixo do vídeo tem um link na descrição, e esse link é para você se inscrever gratuitamente no Protocolo Supere a Depressão, que é um evento que acontece pouquíssimas vezes por ano, um evento online, gratuito. Ele ocorre desde 2020, em que eu pego todo o conhecimento científico junto com a minha experiência como médico e dou para você um caminho passo a passo do que há de melhor para você poder superar a depressão de forma definitiva, curar a depressão, recuperar a vitalidade, recuperar o gosto pela vida, recuperar o colorido, deixar embora a angústia, a sensação de cansaço, de fadiga constante, fazendo isso através de métodos que são práticos, naturais, mais organizados, e são considerados o tratamento padrão ouro em todo o mundo. Ou seja, é um protocolo onde eu coloco o melhor tratamento para a depressão que existe, para que você possa dar adeus à depressão e dar, assim, bem-vindo, né, a uma vida nova, uma vida com colorido, com vitalidade, com escolhas. Então, se você quer saber como superar a depressão de forma natural e definitiva, é só clicar no link, entre no WhatsApp para você receber os materiais de técnicas imediatas e técnicas permanentes, e para você não perder nada. Então, é isso. Agora vamos voltar para o vídeo. Eu acredito que isso ocorra, os ortopedistas sabem mais do que eu, e ela teve que ficar 3 meses, assim, meio parada, sem poder trabalhar, de licença, porque, afinal de contas, ela estava com o braço mobilizado, acho que teve que colocar uns 2 pinos. Mas o que aconteceu foi que, a partir de então, ela começou a ter
uma insônia. Ela começou a não conseguir dormir em casa à noite, nos dias que, né, de fato, ela não dava mais plantão. Então, ela dava acho que 1 ou 2 plantões por semana, mas ela não dava mais, ela estava se recuperando. E ela começou a ter uma dificuldade para dormir, uma dificuldade para pegar no sono. Depois começou a ter uma dificuldade para manter o sono, né, um sono mais fragmentado e um cansaço durante o dia que ela nunca tinha sentido antes. E aí ela ficou assim, né, bastante preocupada, fez vários exames, achou que podia ser uma complicação da cirurgia, do trauma, mas não, estava tudo bem, tireoide estava sem nenhuma alteração, sem alterações em questões de hemograma, de vitaminas, e de repente ela foi melhorando, né, foi, enfim, uma recuperação rápida, e ela começou a sentir uma insegurança de voltar para o trabalho, como se ela tivesse perdido a capacidade de fazer o que ela sempre fez. E aquilo vinha junto com uma angústia, com um sentimento estranho, parecia que a cabeça dela estava confusa, ela não estava pensando direito. Isso fez com que ela, de fato, adiasse a volta ao trabalho, e ela começou também a não responder as mensagens das amigas, das colegas, né, de trabalho dela, que queriam saber como é que ela estava, queriam saber quando que ela voltava, enfim, ela parou de responder. E cada vez que ela não respondia e que ela adiava ir para o trabalho por essa insegurança, e ela não contava isso para ninguém, ela ficava um tempo remoendo um pensamento do quanto que ela estava sendo fraca, ou por que que ela estava sentindo aquilo, por que que ela estava preguiçosa daquele jeito. Ela se sentia muito culpada, ela sentia que estava enganando todo mundo, ela se sentia fraca, ela ficava um tempo perdida nesses pensamentos, às vezes ela ficava vendo TV o dia inteiro e nem lembrava o que via na TV. Às vezes ela via programas repetidos, porque ela não queria pensar muito, ficava vendo filmes que ela sempre assistia, mas ela estava distante, ela estava se questionando e, poxa, por que será que tudo isso está acontecendo? Coisa estranha. Isso foi fazendo com que foi, enfim, se mantendo, e cada vez que ela ficava assim, ela se sentia mais insegura, com concentração pior, ela começou a esquecer algumas palavras, ela começava a esquecer alguns nomes de remédios que ela trabalhava, assim, enfim, rotineiramente, e ela sentia que ela não tinha realmente nenhuma capacidade de voltar a trabalhar. E com o tempo foi fazendo com que ela ficasse cada vez mais cansada e com uma dificuldade para sair da cama de manhã, que começou a ficar uma coisa assim quase que incapacitante. Era como se tivesse um peso, né? uma bigorna de 100 quilos no corpo dela, e era dificílimo para ela se mexer. Ela acordava com o corpo pesado, ela acordava para sair da cama, parecia realmente que ela tinha que vencer assim um peso assim imensurável, e mesmo assim a cabeça dela estava cada vez mais lenta, ela tinha dificuldade para tomar decisão, ela tinha uma dificuldade até para escolher, por exemplo, que escova de dente ela ia querer que o marido comprasse. O marido perguntava coisas do dia a dia logo de manhã para ela, e ela basicamente não conseguia decidir. E ela foi se sentindo cada vez pior, cada vez mais burra, mais incapacitada, e com o tempo ela começou a ficar com menos vontade também de trabalhar, menos vontade de se arrumar. Ela começou meio que a não ligar mais. Ela começou há uns dias a ter dificuldade até de pentear o cabelo, de colocar maquiagem, ela chegava até a pensar em não tomar banho, não chegou a ficar uns dias sem tomar banho, mas pensava, poxa, para que isso? Qual é o sentido disso tudo? Para que todo esse esforço? E aí ela começou a se afastar também dos familiares, dos filhos, enfim, da família dela, que queria saber como é que ela estava, e começou a ter brigas com o marido, muito intensas, porque ela tinha muita vergonha de contar isso. E ele, obviamente, falava, ele apontava, ele não estava entendendo também, e tinha muitas discussões. E ela foi ficando cada vez com menos vontade mesmo de fazer qualquer coisa. Aquela culpa, aquele sentimento de fracasso, eles continuavam lá, mas parece que eles foram perdendo força, e foi surgindo um pensamento assim de que isso
isso de repente é o jeito dela, é o que ela sempre foi, não vai mudar e que não tinha muito o que fazer. E ela se perguntava qual o motivo de viver assim? O que que Pra que que vale a pena? É muito esforço, pra nada. E ela tomando mais medicação para dormir, ela tentava, né, tomar bastante Zolpidem, então começou com Zolpidem logo no início, né, médico é difícil, foi aumentando a dose, aí depois ela falou com um colega dela, e na UTI, normalmente quem trabalha no UTI sabe que eles têm muito acesso, eles usam muito quetiapina, que é um antipsicótico, mas que é utilizado como antidepressivo em alguns casos, para ansiedade, mas que também, em doses baixas, ele dá um sono, ele é sedativo. E ela começou a usar quetiapina também, porque, enfim, um colega dela tinha lá de amostra, eles usam muito na UTI, também não com muita indicação, e aí ela começou a tomar quetiapina, começou a tomar Zolpidem, não estava melhorando, até que ela de fato, falou com o marido e falou com os filhos, eles, claro, suspeitaram que era um quadro depressivo, e ela começou a fazer o treinamento aí por treinamento digital para mentes depressivas. E, e esse quadro que ela tem, eu fui contando, fui narrando, né? Essa forma que eu narrei foi uma forma detalhando como que normalmente ocorre. Isso é difícil perceber, porque quando a pessoa está nesse quadro, ela já não consegue mais ter essa clareza, e isso nubla os pensamentos e também altera a memória, tanto é que a pessoa nem consegue se lembrar e ter consciência de tudo que ela fez até então na vida, parece que de fato ela sempre foi assim, sempre vai ser, né, esse sofrimento eterno. Isso é típico de um quadro depressivo, e se você está tendo esse sentimento de que não tem por que fazer as coisas, ou que de fato você já tentou de tudo e que não vai mudar nunca, ou de que enfim, o futuro ele é um futuro meio negro, meio acinzentado, e que o mundo não tem colorido, isso no fundo é uma boa notícia, porque isso é um quadro depressivo, não tem outro quadro na medicina que é capaz de gerar isso. Talvez um tumor cerebral pré-frontal, mas isso provavelmente seria o menor dos problemas em termos dos sintomas que você estaria sentindo. Então, isso é um quadro depressivo. É importante investigar outras causas? Claro que é. Para quê? Para a gente poder tratar as outras causas, mas esse tipo de pensamento do porquê, de culpa, de inutilidade, de falta de esperança, com esse sentimento de que também eu já não me importo mais, eu não vejo graça nas coisas, com essa alteração física, com essa exaustão constante, com essa perda da capacidade de concentração, esquecimento de palavras, isso é típico de um quadro depressivo. E tem várias causas para o quadro depressivo, ela tem vários fatores de risco, e a gente consegue traçar várias coisas que podem ter colaborado, mas o fato é que quando o quadro depressivo ele se inicia, ele entra num ciclo, ele começa a fazer com que você fique preso num ciclo de ruminação, que são esses pensamentos repetitivos sobre o passado, tentando achar o porquê você está assim, e que nunca acha causa e sempre termina num pensamento de culpa, num pensamento de que você é inútil ou de que não há esperança. E ele também, você fica preso num quadro de paralisação, porque a sua energia é sugada, até por conta desses pensamentos e por conta da própria imobilidade. E isso vai fazendo com que fique cada vez mais difícil fazer qualquer coisa, altera a biologia, altera as suas sensações. Esse é um ciclo do quadro depressivo, é um ciclo vicioso, e claro, a gente precisa quebrar esse ciclo, não é fácil, porque quando a pessoa entra nesse ciclo, existe uma perda da capacidade do cérebro de sair dele, né? Uma perda da neuroplasticidade, como se você tivesse preso numa marcha do carro lenta e você não conseguisse trocar de marcha. E se você está sempre naquela marcha, até que chega uma hora que você acredita que aquele é o único jeito de andar de carro, né? E o quadro dela era um quadro leve, porque ela conseguia ainda ter uma funcionalidade muito boa, um quadro durando pouco tempo, e esses quadros, eles não devem ser tratados com antidepressivos, que tiapina não tinha a menor indicação para ela também, eles não devem ser tratados porque o antidepressivo não é eficaz para esses quadros devem ser tratados com psicoterapias que são terapias mais diretivas. Em que termos? Psicoterapias que mudam esses tipos de manifestações, que sejam
práticas, tanto para mudar comportamentos, para mudar padrões de pensamento, para quebrar esse ciclo, né? Esse tipo de terapia, esse conjunto de terapias que nada mais são do que treinos específicos para mudar comportamentos, pensamentos, sentimentos, eles são chamados, né, numa grande família das terapias cognitivo-comportamentais. Quer dizer o quê? Treino de comportamento e pensamento. É basicamente um treino prático, voltado no aqui e agora. Então, se usa o passado muito sutilmente, mas muito baseado em treinos de habilidades para que você mude comportamentos e padrões de pensamentos tóxicos que deixam a pessoa presa nesse ciclo. No caso da depressão, tem vários tipos de treino. O treino obrigatório que tem que ter é um treino de ativação comportamental, que é basicamente você reativar o circuito do prazer e da energia que está desativado. Também uma terapia de resolução de problemas, de você conseguir treinar e retreinar a capacidade de organizar o pensamento, com outros tipos de manifestações também. Mas esse sentimento de que é impossível você conseguir projetar um futuro, ele tem a ver com o sintoma-chave da depressão, porque ela cursa com todos esses sintomas, né? Sentimentos de vazio, de choro, às vezes de angústia, mas principalmente de anestesia, cansaço, alterações de sono, de apetite, pensamentos de inutilidade, de culpa, mas o sintoma raiz é a perda da capacidade, da sensibilidade às emoções positivas. Como assim? As emoções positivas, elas englobam a nossa concentração no mundo externo, capacidade de planejamento e envolve a nossa sensibilidade ao prazer. Só que no quadro depressivo você não perde o prazer somente no presente. Então, como que é isso? Você perde o prazer naquilo que você gostava de fazer. É como se a sua comida favorita, perdesse o gosto. Ou a vida perdesse o paladar, o esporte favorito já não tem mais graça, a profissão, os próprios relacionamentos, você não consegue mais sentir isso. Só que não é só isso que ocorre. Quando ocorre este tipo de fenômeno, isso também se espalha tanto para o futuro tanto para o passado. Eu sei que é difícil, né, entender, isso é chamado de anedonia. Então, a anedonia ela tem esses 3 componentes. Você perde a capacidade de gostar das coisas, mas você perde também a capacidade de projetar que existe algo bom no futuro. Então você perde a capacidade de desejar, você perde também a capacidade de se lembrar, de memorizar que há experiências positivas. E se você não está projetando coisas boas no futuro e não lembra de coisas boas que já aconteceram, isso faz com que o seu corpo, basicamente, ele entre num estado quase como um casulo de que, olha, não tem por que eu me mexer, porque esse ambiente é muito hostil. E isso faz com que a motivação fique extremamente diminuída. Então, esse sintoma-chave de perda da capacidade de sentir prazer, isso não é normal, nunca, nunca. Não existe situação da vida, por mais difícil que a vida seja, a vida é difícil, que cause esse tipo de sensação por um tempo prolongado, por mais de 2 semanas. Basicamente, quando a gente sofre algo, uma perda ou qualquer tipo de trauma, e isso a vida traz, não estou dizendo que não, mas caso não haja um quadro depressivo, a pessoa ela tem um excesso de sofrimento, mas ela não está inerte ao prazer, ela não está com a capacidade de projetar o futuro desligada. E a capacidade de planejar coisas é uma coisa que está ausente em basicamente todos os quadros depressivos. Aliás, esse é um dos parâmetros que na entrevista a gente acaba avaliando em termos de poder ver se está melhorando ou não, quando a pessoa começa a fazer planos, tá? Só que no quadro depressivo, então, não dá para fazer planos, ou é muito difícil fazer isso, tá? Então, se você está sentindo isso, não é sua culpa, isso tem um nome, e esse nome é um nome ruim, é um nome que rotula os seus sintomas. Por quê? Porque se você está tendo isso, e se é parecido com o que eu falei, isso não tem nada a ver com a sua personalidade, porque eu não sou vidente, eu não sou, enfim, eu não leio mentes, eu não consigo interpretar aí o que você está sentindo, a não ser que seja exatamente algo que é padronizado.
Claro, cada depressão tem um aspecto diferente, mas a forma central dela é a mesma. Senão eu não saberia desses sintomas todos para te falar. E se nós sabemos, e se nós damos nomes, por piores que sejam, é porque esses nomes eles servem para uma única coisa, para a gente conseguir ver, avaliar e estudar como a gente faz para isso passar. Então, não ter capacidade de fazer planos, não sentir prazer, nunca é normal, nunca é justificável. E eu sei que isso não tô de forma nenhuma tirando o peso das coisas ruins que aconteceram. É que quando essa sensação começa a ocorrer, é porque houve um outro funcionamento, um outro ciclo, que ele não tende a melhorar caso a gente não quebre. Mas não necessariamente a gente precisa quebrar com remédio. A gente tem uma série de intervenções, sendo que as intervenções dessa linha cognitivo-comportamentais, elas são as mais eficientes a curto e a longo prazo, mas tem intervenções relacionadas à alimentação, a probióticos, a suplementos, intervenções relacionadas à atividade física. Só que tudo isso precisa ser colocado numa ordem e numa, digamos, numa intensidade específica que a pessoa consiga fazer. Isso basicamente é o tratamento padrão ouro para quadros leves e moderados de depressão, que é a terapia cognitivo-comportamental, digamos, enriquecida com esses outros elementos, né? Que foi o que essa paciente fez, e ela melhorou. Aí depois ela me procurou até no consultório, né, porque, enfim, ainda consegui atender os pacientes para poder desmamar os remédios, porque ela estava de fato tomando, acho que, se não me engano, 20 miligramas de Zolpidem e, eu não me engano, acho que era uma dose baixa de quetiapina, o que também não foi difícil, né? Mas ela comprou a ideia. E a família comprou a ideia também, né? Então, de fato, foi um caso que deu tudo certo, mas tem muitos casos que, infelizmente, devido a uma série de informações e série de dificuldades de acesso, as pessoas podem ficar presas durante muito tempo. Com certeza que quetiapina e Zolpidem não iam resolver esse quadro dela. Bom, mas isso, então, é só para poder dar para você essa imagem de que isso é um quadro depressivo. Esse quadro depressivo ocorre com pessoas que são extremamente trabalhadoras, competentes, com vidas saudáveis, só que, uma vez que, devido a vários fatores, a pessoa entra nesse quadro, é impossível sair sozinha caso não haja uma intervenção, mas essa intervenção não necessariamente é medicamentosa. Caso seja, a medicação serve basicamente como um facilitador desse treino para reativar. Então, ela sempre deveria ter, né? Ou sempre teria que ter começo, meio e fim, para que a pessoa pudesse recuperar aquilo que ela já sempre soube fazer, né? Bom, mas dito isso, então, isso na verdade é uma boa notícia, porque cerca de 85% das pessoas deveriam melhorar dos quadros depressivos sem necessitar de medicação e se manter bem. A gente vê que isso não acontece, mas isso não acontece basicamente porque as pessoas são tratadas de formas erradas ou tratadas mais ou menos. E tratamento mais ou menos para depressão, ele tende a ser tão ruim quanto um tratamento que não é feito, porque a depressão ela precisa ser, digamos, tratada o melhor possível, senão ela tende a voltar. A boa notícia é que sempre tem tratamento, tá? Mas o primeiro passo é vocês entenderem que, e caso vocês estejam sentindo isso, você entender que isso não é algo que ocorre caso não haja depressão, e que este tipo de pensamento, por definição, ele é falso. Não acredite nesse pensamento. Um pensamento de que não tem o que fazer, de que não tem saída, de que não tem solução. Por quê? Porque todo pensamento que ele é extremista, eu digo assim, né, e que ele não é produtivo, resolutivo, ele é um pensamento falso, ele não vê outra possibilidade. E esse pensamento é da depressão, não é seu, isso não é quem você é. E as suas capacidades, elas estão simplesmente ali num ponto cego. A depressão está roubando, tá, digamos, fazendo com que você não veja, e eu garanto para você que a gente consegue mudar isso, tá? Só que é importante você ter, claro, um diagnóstico, né, um diagnóstico feito por um médico ou por um psicólogo, e ter um tratamento. Se você quer saber mais sobre depressão em termos assim de qual que é o mapa do começo, meio e fim do tratamento mais eficaz, mais rápido, para não só aliviar, mas para, enfim, melhorar completamente a depressão, diminuindo os sintomas ruins e recuperando a capacidade de sentir prazer e se mantendo bem ao longo do tempo, ou seja, sem recaídas,
tratamentos que são não medicamentosos, mas que são tão eficazes quanto o remédio a curto prazo e mais eficazes a longo prazo, e tratamentos até que ajudam a pessoa a ter 3 a 4 vezes mais chance de tirar o remédio sem ter recaídas. Isso tudo eu faço, né? Esse mapa, porque é muita informação, eu faço ele e traço isso num evento que chama Maratona Supere a Depressão, que vai estar agora na sétima versão aí, digamos, né? O 7º evento da maratona, e ela é totalmente gratuita, e você sai da maratona com este mapa, né? Dos melhores tratamentos organizados na ordem para o seu tipo de depressão, os melhores tratamentos que existem em termos de evidência científica, né? O tratamento ali padrão ouro para a depressão, para que você possa melhorar completamente, melhorar sem recaídas e sem ficar necessitando de mais remédio e sem sair de casa até. E eu sei que tudo isso parece uma coisa muito louca, muito, muito fora do alcance e um charlatanismo, mas sim, isso é possível. Se você que tem interesse, provavelmente vai ter um link em algum lugar aí para você se inscrever. Se inscreve de graça, vai receber muito material lá, muitos exercícios, apostilas e técnicas e livros para você ler, e você não precisa comprar nada, tá? Tudo isso vai estar lá e você vai receber isso por WhatsApp. Então é importante se inscrever e entrar no WhatsApp. Bom, mas o que dá para fazer agora, né, em termos de atividades que, claro, não vão curar a depressão, né, de uma hora para outra, não tem esse poder, mas que são atividades que fazem parte deste tipo de tratamento, que é o tratamento em termos não medicamentosos, o mais eficiente que existe, que é o tratamento da TCC com ativação comportamental. E vai ser um tratamento que você vai achar estranho. Então, isso é importantíssimo. Você vai ter que desobedecer aquilo que a depressão está falando para você fazer, tá? Como assim? A gente vai ter que treinar esse circuito do prazer. Como que nós treinamos o circuito do prazer? Muitas pessoas acham que a gente precisa ter motivação ou vontade para fazer as coisas e aí sim nós vamos lá e fazemos. De fato, isso não é verdade, né? Isso não é verdade nem com a gente adulto, isso não é verdade com bebês e não é verdade com todos os animais, né, estudados. Na verdade, o aprendizado, existem várias formas de aprendizado, mas principalmente na vida adulta, e o principal deles, né, enfim, na espécie humana, é o aprendizado por recompensa. Como assim? Nós projetarmos algo no futuro, um goal, uma meta, enfim, um objetivo, e nós atingirmos esse objetivo, ou simplesmente imaginarmos que estamos atingindo esse objetivo, por mais louco que isso pareça, isso gera uma recompensa, gera uma liberação não só de dopamina. A dopamina ela tem a ver com a antecipação, então sim, libera também, mas libera dopamina e libera endorfinas, que fazem com que você aprenda que você é capaz de causar experiências positivas no mundo e você vai repetir aquilo. Então, na verdade, a ação ela vem antes da motivação para todo mundo. Aqui a gente basicamente, né, não percebe isso porque nós recebemos recompensas aí o tempo todo por fazer as coisas e, enfim, isso não é dito, mas isso acontece. Então, uma coisa muito estranha que você pode fazer agora não vai melhorar de imediato. Você vai ter que fazer sem ter vontade de fazer. Mas que, se você insistir, isso vai começar a acender uma faísca de prazer no seu cérebro, é o seguinte: você vai pegar agora um papel, de preferência o papel, escrever é algo que é importantíssimo para treinar a nossa concentração. Se não tiver um papel, tudo bem, mas o papel faz bastante diferença. E você vai anotar assim sua semana, tá? Sua semana toda, dos dias. E você vai marcar de manhã, primeira coisa, uma atividade que você achava gostosa. Se você está com depressão, você não acha mais, mas uma atividade que você gostaria, que você acharia agradável, tá? A atividade mais agradável que tem sido estudada e que de fato é mais simples de fazer é música. Músicas que você gosta, claro. Mas pode ser outras coisas, pode ser que de manhã você coloque um café da manhã incrível que você tomou no lugar, ou que você vá, enfim, andar no parque perto da sua casa, que você acha legal, ou que você vá até fazer exercícios, porque você acha que é ótimo andar de manhã e gostava de fazer. Qualquer coisa que você gosta de fazer, anote uma dessas coisas por dia de manhã, como a primeira coisa do seu dia, tá? E assim, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque você está num quadro depressivo, seu
esse sistema está desligado. E o objetivo não é que você faça. Eu sei que você não vai conseguir fazer. E essa cobrança é uma cobrança injusta, caso alguém faça com você. E se você entrar nessa culpa também, saiba que isso é da depressão. Não, qual que é o objetivo? Primeiro, se você agenda, você está antecipando algo que já foi prazeroso. E a antecipação de uma recompensa, isso já começa a fazer o nosso estriato, liberar um pouquinho de dopamina. A dopamina ela tem a ver com a antecipação. Mas não só isso. Você vai imaginar de uma forma muito simples, rápido, como você conseguir, que você está fazendo aquilo no dia anterior a amanhã. Por exemplo, se você marcou, você está vendo esse vídeo de tarde, você marcou que amanhã de manhã você vai ouvir Queen, que você gosta de ouvir Queen, banda Queen. Vou explicar ao paciente que toca Queen, ela toca ali bastante nos vídeos. Mas uma aluna na verdade, para mim, ansiosa, ela, enfim, toca Bohemian Rhapsody. E você vai ouvir Queen de manhã, você vai acordar e vai colocar um Queen muito legal ali, ou qualquer outra música, né? Pode ser Mamma Mia, minha mãe gostava de Mamma Mia, enfim. Mas, ou que você vai de manhã fazer ovos, enfim, mexidos e que você gosta e tal. Aí você, na noite anterior, aquilo lá já está reservado, você tem que deixar aquilo lá na geladeira, né? Ou tirar uma foto bem visível. Você vai imaginar que você está fazendo aquilo e que você está achando gostoso. Você vai fazer isso. E por mais que você ache que isso é a maior bobagem que você já ouviu. E parece mesmo, eu também não acreditaria nisso. Até alguns anos ou meses atrás, né? Mas isso é baseado nos mais avançados conceitos de neurociência e basicamente a gente não tem nada a perder tentando. Você vai imaginar que você está fazendo e está gostando. Por pouco tempo. Por alguns segundos. E você vai fazer isso cada noite anterior ao dia que você programou, mas programa a semana inteira. Faz isso durante uma semana. Faz isso durante uma semana e meia. Você não vai ter vontade, vai ter que fazer com angústia, você vai ter que fazer se sentindo mal mesmo, né? Tem outras estratégias, mas você vai fazer por obrigação. E aí, muito provavelmente, talvez comece a ficar um pouco menos chato de fazer. Um pouco menos difícil de acordar. E isso começa a religar os motores. Isso é um tipo de atividade um tipo de técnica chamada de Activity Schedule, que é basicamente o quê? O agendamento de atividades prazerosas. Isso é algo altamente estudado e isso tem que fazer parte de toda a terapia para depressão. É que neste caso estou utilizando mais uma técnica imaginal, mas uma imaginação da sensação, não uma imaginação de visualização de sucesso, mas visualização de comportamento e de sensação, que é algo que isso sim é mais recente, que é uma exposição imaginal que basicamente ativa áreas do nosso córtex visual, que é bastante complexo, que são áreas muito semelhantes às que são ativadas quando nós de fato fazemos. Então, isso é uma forma que nós enganamos o cérebro para dizer que nós já estamos mais ativos. E quanto mais a gente vai colocando de atividade nisso, mais a gente vai tendo o quê? Expectativas boas. Mais a gente vai tendo projeção de futuro, mais a gente vai ficando mais próximo de recuperar a capacidade de esperar coisas boas, de planejar, de ter sonhos, de ter expectativas, de ter uma meta. Então, a ação vem antes da motivação. E se você não acredita, também não precisa acreditar, tenta, o que você tem a perder? Mas saiba que você tem que tentar sem vontade. E essa é a perspectiva. Se você quiser procurar, pode colocar lá Activity Schedule, que é em inglês, você pode colocar agendamento de atividades, é um tipo um subtipo, uma técnica que faz parte de um tipo de terapia chamada de terapia de ativação comportamental, que é um treino para que você religue esse circuito, e normalmente a gente faz isso com alguns tipos de tarefas específicas. Pode pesquisar isso é um dos treinos mais eficientes que tem. É claro que só isso não vai curar a sua depressão, mas isso faz com que você tenha este primeiro passo e provavelmente vai ser a estratégia que você mais eficiente que você vai ver na internet. Uma coisa que você não deve fazer é ficar procurando
qual é a origem dos traumas no passado que causaram a sua depressão. Isso é um erro. Quem te indicar isso, a pessoa está de fato piorando você, se for médico ou psicólogo, está fazendo uma infração ética, porque na depressão a gente sabe que ficar escavando o passado piora. Piora por quê? Porque você não acha a saída e você reforça esse sistema de ruminação e você se desconecta do presente. Então você fica cada vez com menos capacidade de sentir prazer nas coisas, tá? A gente vai vendo crenças e essas outras coisas sim são importantes, mas depois e de uma forma bastante organizada, tá bom? Então não é o momento de achar traumas do passado. Isso, caso você tenha depressão, é uma questão, eu considero até criminosa, mas enfim, vai te piorar, não tem problema. Quando você entrar nisso, você percebe e aí você vai, redireciona para a sua lista. E a sua lista não vai ser cumprida. Então a gente já sabe disso. Então não precisa se culpar. O que a gente quer é que você tenha essa expectativa e que você visualize isso, mesmo sem ter vontade. Tenta fazer isso. Depois me conta o que aconteceu. Tentem, espalhem essa informação e a gente começa a reacender esses motores. Mais uma vez que isso pega no tranco, entre aspas, né? Como um carro, isso é uma coisa que você não vai reaprender, você vai simplesmente lembrar. É igual andar de bicicleta, né? Às vezes a gente tropeça bastante no começo, mas se a gente já aprendeu uma vez, a gente vai conseguir. Isso vai acontecer com você. Mas não acredite nas mentiras que a depressão te conta. É isso, tô ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem ajudar. Um abraço, tchau, tchau.